Shalom. Hoje é um dia mega especial. Aleluia. Abra a tua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 4, versículo 23. Ou melhor, não precisa abrir não. Vai aparecer no telão ali, né? João 4, 23. Eu já quero compartilhar algo com vocês. É tremendo o dia de hoje, como a profeta Michele falou. Ela foi cedo comprar o meu presente e nós tivemos que voltar lá para trocar o número. Essa camisa e esses tênis aqui. E o shopping estava vazio. E a gente começou a falar, a conversar, como no Dia das Mães se cria o maior alvoroço, mas porque o filho ele está conectado com a mãe já desde a gestação. O pai ele precisa construir isso, e a construção dessa afinidade muitas das vezes se deforma no meio do caminho. E a palavra vai dizer: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Hoje se inicia a conferência Canções São Armas, mas eu olho e vejo a dificuldade que as pessoas têm para adorar quando não tiveram referência de pai. Se talvez esse texto estivesse aqui: os verdadeiros adoradores adorarão a Jesus, a Deus em espírito e em verdade, talvez o momento da adoração ficaria mais fácil para você. Mas quando se fala de pai, talvez nesse exato momento, quando fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, isso logo traz um bloqueio. Isso logo te machuca, te traz lembranças, fragmenta a sua alma, te faz sentir rejeitado, rejeitada, porque talvez você não teve um pai. Mas a Bíblia está cheia de conceitos a respeito de pai. E nós pais que estamos aqui hoje, se entendermos o que a nossa figura paterna tipifica, nós seríamos melhores a cada dia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o meu herói está em casa. Agora diga como se você estivesse acreditando nisso e se o seu herói de verdade estivesse em casa. Diga: o meu herói está em casa. Porque os pais, eles precisam construir essa imagem de herói. Porque eles tipificam Cristo. Eles tipificam aquele que deu a vida, aquele que é o provedor, que é o mantenedor, aquele que protege. E a Bíblia ela está cheia desse conceito de paternalidade. E se nós formos olhar como que Deus é cuidadoso em relação a isso, e como a figura do pai é importante para que os filhos se tornem adoradores, você vai olhar no Velho Testamento e tudo começa na figura do pai. Vai olhar Abraão e logo vai estar ali Abraão, filho de Num. E todas as vezes que se relata um personagem da Bíblia, logo vai se falar de quem ele era filho. Vai falar de Isaac, de Jacó, vai falar Jacó, filho de Isaac. E hoje em dia, os filhos não querem mais ter os seus nomes associados aos seus pais, porque perderam a referência. Os pais esqueceram de construir o relacionamento com os filhos
como um sacerdote. Os pais esqueceram que ser pai e ser um homem que exerce o sacerdócio é aquele que o filho olha e fala assim: ali está o meu herói. E quando o filho tem o pai como herói, ele não tem dificuldade de adorar a Deus. Mas quando o filho olha para o pai e não vê o pai como seu herói, e vê que o pai foi uma figura tão ruim para ele, quando ele ouve que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, isso faz com que eles não consigam adorar. Mas essa noite eu quero falar algo aqui nessa noite. Talvez você veio de uma família assim. Talvez teu pai não foi essa figura para você. Talvez teu pai não foi o teu herói. Talvez teu pai não construiu um relacionamento com você, a ponto de você olhar para o seu pai e dizer: meu pai é o meu herói. Mas o nosso pai está aqui, o nosso pai maior, Jesus, Deus. E nessa noite eu quero te falar algo. Talvez você olhe para Deus e não consegue associar Ele ao Pai. Mas eu quero te lembrar da oração que Jesus fez. E nessa oração, Ele deixou bem claro quem era o nosso Pai e o Pai dele. Quando Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. Talvez você não teve uma figura de pai para você chamar de meu herói, de meu sacerdote. Talvez você não teve uma figura de pai para que nesse dia você pudesse estar ali no shopping comprando um presente, se orgulhando em ter um pai. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele quer restaurar isso na sua vida. Ele quer trazer cura no seu interior. Eu também não tive uma figura de pai. Eu tive um pai que era ausente. Meu pai, eu me lembro que ele era caminhoneiro. Ele ficava um mês fora de casa. Chegava em casa, ficava 2 dias e ia embora de novo. Eu lembro a pouca lembrança que eu tenho do meu pai. Ele ficava 2 dias em casa, mas esses 2 dias que ele ficava em casa, ele deixou uma péssima lembrança. Eram 2 dias onde a atmosfera era completamente bagunçada, onde ele era um cara extremamente grosso, insensível, não demonstrava o seu amor, não exercia a função sacerdotal, não cria em um Deus todo-poderoso e não nos ensinou a ter Deus como nosso Pai. E meu pai, ele era assim. E ele morreu. Eu fiquei órfão muito cedo. Minha mãe ficou com 7 filhos pequenos. E nós não tínhamos uma figura masculina, até que meu irmão mais velho, ele começou a se tornar essa figura masculina para nós. Essa figura, uma espécie de um pai, uma espécie de herói, porque ele era o mais velho, ele cuidava, ele dava banho, ele corrigia, ele fazia toda a função de um pai. E passou-se uns anos, e meu irmão morre e volta para casa. E novamente eu fiquei sem essa figura masculina, sem essa figura paternal. E novamente eu não tinha ninguém para ser o meu herói. O meu herói já não estava em casa. Aquele que deveria ser o meu primeiro herói, ele não fazia esse papel. Aquele que assumiu o lugar, voltou para casa. E eu ali,
sem ter essa figura paternal, essa figura masculina. Passei alguns anos sem essa referência. Mas eu tinha uma mãe. E minha mãe sempre nos ensinou a ver Deus como nosso Pai. Minha mãe sempre foi uma adoradora. Minha mãe sempre foi uma mulher em que ensinou a todos os 7 filhos a ver Deus como nosso Pai, como nosso supridor, como nosso herói, como aquele que protege, como aquele que guarda. Ela sempre nos ensinou a mesma oração que Jesus ensinou a todos nós. Pai nosso que está nos céus. Eu sempre tive o meu pai como meu pai, aquele que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. E passou-se uns anos, minha mãe casa de novo. E agora entra na minha vida como figura paternal um homem chamado Israel. Que ele não foi um pai, ele era meu pai biológico, mas ele foi um padrasto. Até hoje ele é meu pai. Então um homem que assumiu e deixou que o seu coração entrasse 7 crianças. E ele adotou todas elas como filhos. Um homem que nunca gerou um filho das suas entranhas, mas que cuidou de todos nós como se fossem filhos biológicos. Ele amava, ele cuidava, ele zelava, ensinava a ser crente, ensinava a adorar. E essa figura que meu pai biológico, ele construiu de um pai ausente, de um pai não supridor, de um pai não protetor, ela foi aos poucos saindo da minha vida. E foi sendo ocupada por uma figura de um sacerdote real. De alguém que se preocupava em, de fato, ser um pai de verdade, mesmo que nenhum daqueles filhos fosse gerado das suas entranhas. E nessa noite eu quero falar para você, passamos dias difíceis, passamos muitas dificuldades, passamos fome. A nossa mochila era um saco de arroz vazio, era um tênis para 4 irmãos, tínhamos que esperar um chegar para poder calçar, para ir ao colégio ou em qualquer outro lugar. Se alguém estivesse calçado, os outros estavam descalços. Mas todos esses anos eu vi o cuidado de Deus comigo e com os meus irmãos. Todos esses anos, o que minha mãe me ensinou a ver Deus como meu Pai foi de extrema valia. Porque durante todos esses anos nunca nos faltou nada. No sentido de se sentir protegido, amado, guardado. Mas talvez você entrou aqui hoje e você mal consegue lembrar do seu pai. E quando se fala a palavra pai, gera-se um bloqueio. E logo o rasgo que está na sua alma grita dentro de você. As feridas vêm para fora. A rejeição, o sentimento de rejeição. Mas nessa noite eu quero dizer para você que você precisa aprender a ver Deus como um pai. E todas as vezes que você ouvir esse versículo, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, você vai ver que, de fato, Deus é o seu Pai. Como foi falado aqui, como foi perguntado, hoje os shoppings estavam vazios. Onde estavam os filhos?
Mas por onde andam os pais? Para sermos filhos, para sermos pais, nós precisamos sermos filhos. E olhamos muitas das vezes e queremos muitas das vezes reproduzir aquilo que sofremos. E até falamos, eu fui criado dessa forma e eu vou criar meu filho também assim. Só que eu quero dizer que você precisa construir o relacionamento com seu filho. Talvez você olhe seu filho é cético em relação às coisas de Deus. Talvez você olhe o seu filho, ele não consegue expressar a adoração. Talvez você olhe o seu filho e você não vê ele um adorador. Talvez lá atrás você foi o culpado. Talvez lá atrás você bloqueou teu filho de ver Deus como o Pai, de adorar Ele como um verdadeiro adorador. Mas nessa noite eu quero dizer para você, há um direcionamento, há uma direção nessa palavra. A direção é que você precisa nessa noite entender, você que está começando a carreira, que você que é pai de novo, ou que seus filhos já estão criados, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para mostrar aos seus filhos que você tipifica a figura de Deus. Entenda, os pais abençoavam os filhos. Jacó chama seus filhos, e para cada um ele libera uma bênção, e para cada um ele libera uma palavra. Quanto tempo faz que você não chama o seu filho e libera para ele uma palavra? Quanto tempo faz que você não ouve uma palavra do seu pai, dizendo: filho, filha, eu te abençoo. Filha, eu libero o seu destino. Filha, filho, eu te amo. Você crescerá, você avançará. Não. Quanto tempo você não vê isso? Quantas pessoas tem aqui hoje que sente a falta do pai? Às vezes você tem um pai vivo, mas você é órfão de pai vivo, porque o teu pai não demonstra amor, teu pai não demonstra cuidado, teu pai não demonstra proteção. Mas nessa noite eu quero dizer para você, o Espírito Santo está aqui para te abraçar. Há um pai aqui nessa noite que veio para dizer para você: eu te amo e você é meu filho. Paternidade tem a ver com identidade. Todas as vezes que a paternidade se revela, ela imprime uma identidade no filho. Talvez você é uma pessoa que não descobriu a sua identidade porque você não teve uma paternidade de verdade. Mas nada na vida acontece por acaso. E se você chegou até aqui hoje, é porque Deus ele quer dizer para você: eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. E você é meu filho. Quando Jesus ele faz a oração do Pai Nosso, ele está reconhecendo a paternidade de Deus, está reafirmando a sua identidade como filho. E todas as vezes que você adora a Deus em espírito, em verdade, como seu pai, você reafirma a sua identidade como filho. E essa é uma boa noite para você, aí onde você está, dizer: Deus, eu te adoro como pai. Diga comigo: Deus, eu te adoro como pai. Tu és o meu paizinho. Diga: tu és o meu paizinho. Diga comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Sabe o que está acontecendo no mundo espiritual nessa noite? A sua identidade como filho está sendo reafirmada. Talvez você entrou aqui e o espírito de orfandade tem te rodeado, mas eu quero dizer para você que o espírito de orfandade, de rejeição, ele vai embora nessa noite, porque você está reafirmando Deus como seu pai, e no mundo espiritual a sua identidade como filho está sendo reafirmada. Diga: eu não sou órfão. Ainda que meu pai não esteja mais aqui, o meu pai biológico,
mas Deus está. Eu não estou sozinho, eu não sou alguém desprotegido. O meu herói, diga comigo, o meu herói está em casa. E talvez você esteja pensando, mas meu pai não está lá. Você está em casa, quando você está na casa do Pai. Diga, eu estou na casa do Pai, eu estou na casa do meu herói, eu estou na casa daquele que me protege, daquele que me guarda, daquele que é o meu mantenedor. Nessa noite, eu não vou me alongar, mas eu quero dizer para você, Deus, Ele te ama. E Ele te chama. Sabe por que você está aqui? Porque como Abraão, Deus te chamou. Como Abraão, Deus te escolheu. Como Abraão, Deus te chamou para ser pai de uma multidão. O maior chamado de um homem é ser pai. Seja ser pai biológico ou pai espiritual. Hoje, quando eu cheguei no gabinete, durante todo esse dia hoje, foi emocionante. Várias homenagens do Azaf, do Lucas, da cena apostólica, da minha esposa. E quando eu entro no gabinete, está ali, Feliz Dia dos Pais, para o melhor pai do mundo. E o maior chamado de um homem é ser pai. Se Deus te deu o privilégio de você gerar filhos, seja ele biológico ou espiritual, imprima a identidade do seu filho. Construa a identidade do seu filho em Deus. Tipifica Deus dentro da sua casa, como Arão fazia. Arão, ele fazia isso. E todas as vezes que Arão, como um sacerdote, ele acendia as velas, as luzes do candelabro, ali tipificava os 7 Espíritos de Deus. Mas cada lâmpada acesa era em memória de um filho dele. Acende a lâmpada, que é a memória do teu filho. A lâmpada da fé, a lâmpada da confiança, da proteção, a lâmpada da adoração, a lâmpada em que você dá oração para o seu filho, da intercessão. Todas as vezes que você entender o seu papel de pai, que você entender que o teu maior chamado é ser pai, tudo vai ser diferente. Nós estamos diante de uma geração que a maioria não sabe o que é ter um pai. Mas você, que teve o privilégio de gerar filhos das suas entranhas, seja o sacerdote, seja uma referência para o seu filho, seja o herói do seu filho. Todas as vezes que o seu filho olhar para você, ele não vai olhar para você como alguém que traz um sentimento ruim, mas ele vai olhar para você como o herói dele, como aquele que tipifica Deus. E quando ele for adorar, ele não vai ter dificuldade. Ele vai recitar esse versículo com a maior tranquilidade. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não importa a dificuldade que você passou. Não importa se você entrou aqui, se o teu pai é presente, é vivo ou não. Lembra do que eu falei, da minha história? Eu não tive um pai. Meu pai biológico não foi uma referência. Mas Deus colocou um homem na minha vida que não tinha o meu sangue, que eu não fazia parte da genética dele, mas ele imprimiu a genética do Espírito e de um adorador na minha vida. Se você não tem um pai físico, Deus vai colocar um pai biológico, mas a identidade de filho espiritual, de um verdadeiro adorador, vai ser impressa em você.
vai ser impressa na sua corrente sanguínea. Diga comigo e assim eu encerro. Eu estou na casa do meu Pai. O meu herói está em casa e o meu herói está aqui nessa noite. Deus, o meu Senhor, a quem eu adoro em espírito e em verdade. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?